Olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja tranquilo, com saúde, certo? Que estejam se cuidando e cuidando dos seus familiares, tá? Não ouçam o presidente, tenham o máximo de cuidado, fiquem em casa, lavem as mãos, etc. e tal. Bom, o vídeo de hoje é sobre um artigo escrito pelo professor Rogério Resber, professor titular da Universidade Federal Fluminense. Tem vários artigos e livros publicados dentro do campo da geografia brasileira e sendo referência dentro da geografia brasileira acerca das discussões que englobam em especial a questão regional, região, território, territorialização, desterritorialização, etc. e tal. O Rogério é um dos autores que cada geógrafo desse país deve ler com bastante atenção e cuidado e carinho, vamos dizer assim, porque as reflexões de base epistemológica e de base também crítico-cidadã que ele levanta em suas obras são de extrema relevância para todos nós. Bom, hoje eu queria conversar com vocês acerca de um artigo que ele intitulou Entre a Contenção e o Confinamento dos Corpos Território, Reflexões Geográficas em Tempos de Pandemia 2. O Rogério tem um perfil no Facebook, está publicando alguns desses textos lá, mas também já vi alguns desses textos dele publicado em algumas revistas já científicas, tá? E é interessante a gente pegar esses textos, porque os textos que o Rogério está colocando no Facebook, de autoria própria, são pequenos, tá? Não são extensos, mas são muito densos em termos de reflexão. Tá? Então, esse em especial, a ideia-força desse artigo dele é discutir como modelos de contenção territorial expressam, vamos dizer assim, as desigualdades de enfrentamento do sistema. E também coloca como ideia-força desse artigo o seguinte, que na verdade, quando o problema explode, vamos dizer assim, o território mais precioso que você deve proteger é o seu próprio corpo. E dentro dessa perspectiva de proteção do próprio corpo, se cria uma série de desigualdades, porque as desigualdades do sistema contam em relação, passam a contar em relação a isso, tá? Então o Rogério começa o texto dele falando sobre dois modelos utilizados pelo filósofo Michel Foucault para discutir modelos de biopolítica. Um modelo de reclusão, que foi destinado aos leprosos, e um modelo de confinamento, de contenção territorial, que foi destinado às pessoas que tinham peste. Então são dois modelos de confinamento e duas expressões biopolíticas de atuação. Agora, o que é que isso tem a ver com a geografia? Tudo, né? Por quê? Porque na verdade, quando você trata um sujeito de uma forma reclusa, você isola ele em uma determinada área do espaço. E quando você estabelece que esse sujeito deve se manter em confinamento, você isola ele, mas temporariamente. E ao estimular esse confinamento, é claro, volto a dizer, que isso vai representar uma leitura das especificidades que estão disponíveis para cada sujeito, para ele fazer esse confinamento. Sabemos que esse vírus, embora ele atinja a todos, ele não impacta a todos da mesma forma. Os mais ricos, ou a classe média alta, ou as pessoas que têm mais condições, elas podem se prevenir desse vírus, ou mesmo se tratar em relação a esse vírus, dentro de uma outra perspectiva, no conforto de suas casas, tendo quartos individuais, caso precise se isolar em relação a outras pessoas da casa, etc. E a maioria das pessoas brasileiras não tem essa condição. A maioria das pessoas brasileiras tem casas que têm 1, 2 cômodos, 2 divisões dentro da casa. Então como é que eu vou me isolar, caso precise fazer isso, das outras pessoas que estão morando junto comigo? Tem um levantamento que foi feito em 2010, pelo IBGE, que aponta que 11,4 milhões de pessoas moram em espaços considerados periféricos sem as mínimas condições básicas garantidas. O que é que significa as mínimas condições básicas? Sem água, por exemplo, sem água encanada, sem água tratada, sem rede de esgoto e sem coleta de lixo. 11,4 milhões, isso são dados de 2010, então certamente
esse número é muito maior hoje. E nós sabemos que as nossas periferias, seja do norte ou as do sul e de outras regiões do país, têm características que se assemelham, que é a de grandes aglomerados, de construções com grandes aglomerados, com divisões muito estreitas entre as ruas, vielas, etc. E isso tudo favorece a aglomeração de pessoas e, consequentemente, em períodos de pandemia, ajuda a difusão do vírus. Então, na verdade, o vírus está aí, pode qualquer um pegar? Sim, é verdade. Mas as condições materiais que estão colocadas para a difusão do vírus acabam sendo diferentes em relação aos corpos individuais. Os corpos individuais melhor dotados de poder econômico conseguem se proteger ou se cuidar de uma maneira mais eficiente em relação ao coronavírus. E aos corpos mais vulneráveis, os corpos subalternizados, acabam que ter um esforço muito maior e acabam tendo que contar com algumas situações, inclusive, que não são do plano propriamente dos cuidados pessoais, etc. São coisas que estão para além do seu próprio poder agir sobre o mundo, tá? Que é a condição perversa que muitas das pessoas que moram nas periferias brasileiras estão sujeitas, como não ter água em suas torneiras para lavar a mão. Ah, tem que lavar a mão. Sim, mas não tem água. Então, assim, é uma situação bastante crítica. Então, o Rogério, ele nesse artigo faz uso, portanto, de uma leitura de reclusão territorial, que não seria o caso, né, para cá, para a nossa realidade, e de confinamento territorial, mesmo que esse confinamento territorial seja temporário, como uma forma aí de barrar a expansão do vírus. Ele cita o exemplo de um país que tentou fazer essa contenção territorial mais rígida, né, e que conseguiu êxito em relação a esse processo de contenção da disseminação do vírus, que foi propriamente a China. Agora ele ressalta que se trata de um país autoritário, que se trata de um Estado que tem muita força perante a sua população, que se trata de uma sociedade que tem uma cultura da disciplina e de obediência acentuada, e que se trata também de uma população que está sendo vigiada e controlada há algum tempo, inclusive por meio de drones, por meio de proibição de acesso à rua mesmo das pessoas, numa época em que em Wuhan, por exemplo, as coisas se intensificaram em relação à propagação do vírus. Agora, isso rendeu, essa atitude autoritária do Estado chinês acabou rendendo frutos positivos. Não como o Rogério deixa claro no artigo, que isso possa servir de um exemplo maravilhoso para o resto do mundo. Na verdade, outros países também conseguiram conter a difusão do vírus, conseguiram achatar a sua curva, né, sem precisar usar de medidas muito mais drásticas e autoritárias, como fez o governo chinês. Tá? Então, essa é a perspectiva do artigo, a ideia de discutir a reclusão territorial e contenção territorial. O Rogério, nesse livro aqui, Viver no Limite, discute essas perspectivas de uma forma pormenorizada, em detalhes, e o que ele chama de contenção territorial, na verdade, é a exclusão, entre aspas, ou o confinamento de determinadas parcelas da sociedade menos favorecidas do ponto de vista socioeconômico, que acabam sendo jogadas para periferias distantes, que acabam tendo que morar em áreas de inundação de rios e igarapés, como as palafitas nossas na Amazônia, tá? Que acabam sendo jogadas e tendo que morar em áreas de morros ou em perspectivas de solos bastante íngremes e sujeitos a instabilidades, e aí a gente vê o famoso deslizamento de encostas levando a casa de várias pessoas, etc. Então, é sobre essa perspectiva que o Rogério vai construindo esse debate, ou seja, como essas pessoas que já têm uma série de dificuldades vão ter essa condição de se resguardar em relação ao vírus. Então isso implica, sei lá, uma seriedade aí e uma complexidade de elementos que devem ser postos à mesa pelas autoridades. E ele comenta também que em períodos de globalização, o território rede é responsável pela difusão do vírus de uma forma mais intensa.
e comenta as características de Wuhan, tá? Que é de onde, vamos dizer assim, se difunde para o mundo o coronavírus, né? Mas ele vai mostrando por que Wuhan possibilitou essa difusão, porque é um grande centro comercial que está em conexão com vários países. E por que esse vírus ele chega no Brasil com tanta facilidade? O Rogério comenta isso também. Porque nós não nos preocupamos em fechar as principais portas de entrada para esse vírus, que no caso são os nossos aeroportos. Ou seja, o Estado brasileiro não conseguiu implementar um controle que fosse eficaz, porque ficou tentando fazer um controle zonal, areal. E na verdade hoje você precisa de um outro tipo de controle, que seria um controle que considera essa rede de território, de dimensão, portanto, de conexões e de ligações reticulares, para conter a expansão desse vírus, tá? Então vale muito a pena a gente conferir esse artigo do Rogério. Algumas coisas eu gostaria de destacar para além do texto do Rogério, que ele comenta sobre essa questão da mobilidade, né? E quanto que a mobilidade e do fluxo das pessoas, isso ajuda a difundir o vírus. Mas eu gostaria também de acrescentar que a imobilidade das nossas elites, dos nossos governantes, em relação a ações mais eficazes de enfrentamento da questão, também ajuda a disseminar o vírus pelo país, no caso da nossa realidade aqui, né? Também ajuda uma espécie de não movimento ou de imobilismo da cretinice nossa brasileira, das nossas elites em especial, dos governos que estão aí à frente, mas sendo o mais explícito possível do governo federal, do governo Bolsonaro, da fala do presidente, de como ele conduz isso, minimizando a situação que todo mundo já deixou claro que é seríssima, e isso o quanto dificulta o enfrentamento. Então seria também não só o movimento, portanto, a disseminar o vírus, seria também a imobilidade e uma pausa cretina em relação às ações que precisam ser tomadas por parte do governo, que ajudam também a disseminar o vírus pelo Brasil afora. É isso, curte lá a nossa postagem, comente principalmente, faça suas reflexões, ajude a melhorar a nossa página no Facebook e também dá uma força lá no canal, curte lá a postagem, se inscreve no canal, porque durante toda essa semana eu vou postar vários vídeos ajudando a divulgar determinadas leituras que vêm sendo feitas por sociólogos, filósofos e geógrafos sobre a pandemia do Covid-19. É isso aí, tchau, tchau, se cuidem!